Você já imaginou como seria acordar um dia e descobrir que tudo aquilo que você sempre acreditou ser o mais importante na vida era apenas uma ilusão? Que a pessoa no espelho que você tanto admirava era, na verdade, um estranho completamente vazio por dentro? Esta é a história de Gabriel, um homem que construiu sua existência inteira sobre aparências, até que um único momento mudou tudo para sempre. História baseada em fatos reais. Alguns fatos, nomes e lugares foram alterados para preservar a privacidade dos envolvidos. E o que você está prestes a descobrir vai fazer você questionar cada escolha que já fez na sua própria vida. Porque às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Gabriel sempre foi obcecado pela perfeição física desde a adolescência. Aos 28 anos, seu corpo era uma obra de arte esculpida com precisão milimétrica ao longo de uma década de dedicação obsessiva. Cada músculo definido contava uma história de horas incontáveis na academia, cada movimento calculado para impressionar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Ele media 1,85 m de altura, pesava exatos 85 quilos de massa muscular distribuída com simetria quase matemática. As manhãs de Gabriel seguiam um ritual sagrado que não variava nem mesmo nos fins de semana. O despertador tocava precisamente às 5h30 da manhã. Não porque precisasse acordar cedo, mas porque havia lido em uma revista de fitness que esse era o horário dos verdadeiros vencedores. O apartamento de 2 quartos no bairro nobre da cidade refletia sua personalidade. Minimalista, mas caro. Paredes brancas, móveis de design italiano e equipamentos de academia profissionais ocupando todo o segundo quarto. A primeira parada era sempre o espelho de corpo inteiro instalado na parede do quarto. Gabriel ficava ali por longos minutos, analisando cada detalhe do próprio reflexo como um escultor examinando sua obra-prima. Virava de lado, verificava a definição dos músculos abdominais, flexionava os braços para conferir se o volume estava mantido. Seus olhos castanhos escuros percorriam metodicamente cada centímetro do próprio corpo, procurando imperfeições imaginárias que apenas ele conseguia enxergar. O treino matinal durava exatamente 40 minutos. Gabriel havia transformado o segundo quarto em uma academia particular completa. Esteira profissional, banco de musculação, halteres de diversos pesos, barras, anilhas importadas. O cheiro de borracha nova dos equipamentos se misturava com o aroma do suplemento proteico que tomava religiosamente todas as manhãs. Durante os exercícios, escutava sempre a mesma playlist, músicas eletrônicas com batidas ritmadas que sincronizavam perfeitamente com suas repetições. Depois do treino, mais 15 minutos em frente ao espelho do banheiro. O cabelo era penteado com precisão cirúrgica, usando um gel importado da França que custava mais de R$ 200. A barba, aparada com uma máquina de precisão alemã, seguia um design específico que havia copiado de um ator hollywoodiano. Cada pelo tinha seu lugar exato, cada linha era desenhada com a perfeição de um arquiteto. O ritual de cuidados faciais era ainda mais elaborado. Primeiro, um sabonete facial específico para seu tipo de pele. Depois, um tônico hidratante coreano que havia descoberto em um blog de beleza masculina. Em seguida, um sérum anti-idade que prometia prevenir rugas antes mesmo que aparecessem. Por último, um protetor solar com fator 60. Gabriel sabia que a pele bronzeada era atraente, mas apenas quando conquistada de forma controlada e gradual. O perfume era sempre o mesmo, uma fragrância amadeirada e marcante que custava R$ 400 o frasco. Gabriel aplicava exatamente 3 borrifadas, 2 no pescoço, uma no pulso, quantidade suficiente para ser notada, mas não excessiva. Havia testado dezenas de perfumes diferentes até encontrar aquele que considerava sua assinatura olfativa. Formado em educação física pela Universidade Federal, Gabriel não havia escolhido a profissão por paixão pelo esporte ou desejo de ajudar pessoas. A decisão foi puramente estratégica. Qual carreira lhe permitiria manter o físico perfeito enquanto ganhava dinheiro e conhecia mulheres atraentes? A resposta era óbvia. Durante a faculdade, Gabriel se destacou não necessariamente pelas notas, embora fossem boas o suficiente, mas pela aparência impecável que mantinha mesmo durante as aulas práticas mais intensas. Enquanto os colegas terminavam os treinos suados e desarrumados, ele parecia ter acabado de sair de uma sessão de fotos para a revista masculina.
As professoras sempre o elogiavam como exemplo de profissional que leva a sério a própria apresentação. O estágio obrigatório foi realizado na Academia Corpo e Alma, o estabelecimento mais sofisticado da cidade. Localizada no térreo de um prédio comercial de luxo, a academia tinha 3 andares, equipamentos de última geração importados dos Estados Unidos e uma clientela composta principalmente por empresários bem-sucedidos, esposas de médicos e advogados e jovens de famílias abastadas. Gabriel se apaixonou instantaneamente pelo ambiente. O cheiro característico era uma mistura única: ferro dos equipamentos, produtos de limpeza premium e uma sutil fragrância de eucalipto que era borrifada no ar-condicionado. As paredes eram revestidas de espelhos que multiplicavam infinitamente os reflexos, criando uma sensação de grandiosidade e elegância. A iluminação havia sido projetada especificamente para favorecer a aparência das pessoas, não muito clara para expor imperfeições, não muito escura para comprometer a segurança. Durante o estágio, Gabriel percebeu que possuía um talento natural para identificar rapidamente as necessidades e desejos de cada cliente. Não necessidades físicas, isso qualquer personal trainer competente conseguia avaliar, mas necessidades emocionais profundas que as pessoas nem sempre admitiam para si mesmas. Ele detectava quem estava ali para impressionar alguém, quem buscava autoestima, quem queria chamar atenção, quem estava tentando reconquistar um relacionamento. Roberto, o proprietário da academia, era um homem de 50 anos que havia construído o negócio do zero ao longo de 2 décadas. Baixo, careca, com uma barriga proeminente que denunciava anos de dedicação exclusiva aos aspectos administrativos do empreendimento, Roberto representava tudo que Gabriel jamais queria se tornar. Mas reconhecia o talento do jovem estagiário para lidar com a clientela feminina mais exigente. Você tem um dom natural para isso, disse Roberto durante a avaliação final do estágio. As clientes se sentem confortáveis com você, confiam nas suas orientações. Gostaria de ofertar uma vaga efetiva assim que você se formar. Gabriel aceitou imediatamente. A remuneração era excelente, muito acima da média do mercado, e vinha acompanhada de benefícios que incluíam plano de saúde premium, participação nos lucros e acesso irrestrito a todos os equipamentos e serviços da academia fora do horário comercial. A rotina de trabalho começava às 7 da manhã e terminava às 7 da noite, com 2 horas de intervalo para almoço. Gabriel atendia uma média de 12 clientes por dia, divididos entre sessões individuais de personal training e pequenos grupos de no máximo 3 pessoas. Cada sessão durava 1 hora, tempo suficiente para um treino eficiente e para estabelecer a conexão pessoal que ele considerava fundamental para fidelizar a clientela. Mas Gabriel não via seus clientes apenas como fontes de renda, especialmente as clientes do sexo feminino. Para ele, a academia era um campo de caça infinito, renovado constantemente com novas oportunidades de conquista. Ele havia desenvolvido um sistema quase científico para categorizar e abordar diferentes tipos de mulheres. Primeiro, observava discretamente por alguns dias. Analisava os horários de chegada e saída, os exercícios preferidos, as roupas escolhidas, a linguagem corporal, as interações com outros frequentadores. Prestava atenção especial aos detalhes que revelavam status social e emocional, qualidade dos equipamentos pessoais, marcas das roupas esportivas, tipo de carro no estacionamento, presença ou ausência de alianças, frequência e duração das ligações telefônicas durante os intervalos. As casadas representavam um desafio especial que Gabriel adorava aceitar. Elas geralmente chegavam à academia com uma mistura de determinação e insegurança, buscando reconquistar a forma física e, consequentemente, a atenção dos maridos que talvez estivessem se mostrando menos interessados. Gabriel identificava esses sentimentos com precisão cirúrgica e os explorava com maestria. Marina foi sua primeira conquista significativa na Corpo e Alma. 32 anos, loira natural com olhos verdes penetrantes, casada há 5 anos com o doutor. Eduardo, um advogado criminalista que trabalhava 16 horas por dia, construindo uma das bancas mais respeitadas da cidade. Marina dirigia uma BMW branca conversível e sempre chegava à academia usando conjuntos de roupas esportivas que custavam mais do que o salário mensal de muitas pessoas. Gabriel observou Marina por 3 semanas antes de fazer a primeira abordagem direta. Descobriu que ela frequentava a academia às terças, quintas e sábados, sempre no mesmo horário, 9 da manhã nos dias úteis,
10 da manhã no sábado. Preferia exercícios para glúteos e pernas, evitava exercícios para braços e tinha o hábito de verificar constantemente o celular entre as séries, provavelmente esperando mensagens do marido que raramente chegavam. A estratégia inicial foi sutil. Gabriel começou frequentando a mesma área da academia nos horários de Marina, fazendo seus próprios exercícios próximo aos equipamentos que ela utilizava. Não falava diretamente com ela, mas cuidava para que suas melhores características físicas ficassem em evidência. Usava regatas que acentuavam a definição dos braços, executava exercícios que demonstravam força e coordenação, mantinha sempre uma expressão concentrada, mas amigável. Depois de uma semana dessa exposição calculada, partiu para a fase 2, assistência técnica não solicitada. Durante um exercício de agachamento, Gabriel se aproximou discretamente. Desculpe incomodar, mas percebi que você está forçando um pouco a lombar durante o movimento. Posso sugerir um pequeno ajuste na postura. Vai tornar o exercício mais eficiente e seguro. Marina olhou para ele com uma mistura de surpresa e interesse. Gabriel era claramente o personal trainer mais atraente da academia e todas as mulheres já haviam comentado sobre ele entre si. Ter sua atenção personalizada era quase um privilégio. Claro, agradeço a dica, respondeu Marina, com um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto. Gabriel dedicou 15 minutos para corrigir a postura dela em 3 exercícios diferentes. Tocou levemente em sua lombar para demonstrar o alinhamento correto, ajustou a posição dos pés, orientou sobre a respiração adequada. Cada toque foi calculado para durar apenas o tempo necessário, suficiente para criar uma conexão física sutil, mas não longo o suficiente para parecer inapropriado. Você tem uma estrutura física privilegiada para este tipo de exercício, disse Gabriel no final da orientação. Com algumas pequenas correções técnicas, pode alcançar resultados ainda melhores. Nos dias seguintes, Marina começou a cumprimentá-lo sempre que chegava à academia. Gabriel respondia com cordialidade, mas mantinha certa distância, criando um mistério intrigante. Ela começou a fazer perguntas sobre nutrição, suplementação, frequência ideal de treinos. Ele respondia com competência técnica inquestionável, demonstrando conhecimento profundo sobre fisiologia e biomecânica. A primeira conversa pessoal aconteceu 3 semanas depois, durante um sábado menos movimentado. Marina mencionou casualmente que o marido estava viajando a trabalho e que ela se sentia desmotivada para manter a regularidade dos exercícios quando ficava sozinha. É natural ter menos motivação quando não temos companhia, respondeu Gabriel com compreensão. Talvez eu possa ajudar com algumas orientações mais personalizadas. Você já pensou em contratar um personal trainer? A partir dali, os treinos de Marina se transformaram em sessões individuais com Gabriel 3 vezes por semana. O que começou como orientação profissional evoluiu gradualmente para conversas íntimas sobre frustração conjugal, solidão, sonhos não realizados. Gabriel escutava com atenção aparentemente genuína, oferecia conselhos que pareciam profundos, demonstrava uma compreensão emocional que Dr. Eduardo, sempre ocupado com processos e audiências, não conseguia mais proporcionar. O primeiro encontro fora da academia aconteceu 6 semanas depois. Marina sugeriu um almoço para discutir um programa de nutrição mais específico. Escolheram um restaurante discreto em outro bairro, longe dos locais frequentados pelos conhecidos de ambos. Durante 2 horas, conversaram sobre temas que iam muito além de fitness: literatura, viagens, filosofia de vida, relacionamentos. Gabriel descobriu que Marina era formada em psicologia, mas havia abandonado a carreira depois do casamento para se dedicar a ser esposa de advogado bem-sucedido. Ela sentia falta da independência profissional, questionava se havia feito as escolhas certas na vida, admitia que o casamento havia se tornado uma rotina previsível e sem emoção. Às vezes sinto que estou vivendo a vida que outros esperavam que eu vivesse, não a que eu realmente queria, confessou Marina, os olhos marejados de lágrimas contidas. Gabriel segurou gentilmente a mão dela sobre a mesa. Nunca é tarde para redescobrir quem você realmente é, sussurrou com convicção aparentemente sincera. O relacionamento extraconjugal durou 4 meses. Encontros discretos 2 vezes por semana, mensagens apaixonadas trocadas durante o dia, promessas de um futuro diferente que Gabriel nunca teve intenção de cumprir. Para ele, Marina era um troféu particularmente valioso. Bonita, inteligente, casada com um homem poderoso, completamente envolvida emocionalmente.
O fim chegou quando o doutor Eduardo começou a suspeitar. Contratou um detetive particular que fotografou Marina e Gabriel saindo juntos do motel que frequentavam. O confronto foi devastador. Marina perdeu não apenas o casamento, mas também metade dos bens construídos durante anos de união. Dr. Eduardo, humilhado publicamente quando as fotos vazaram para conhecidos mútuos, desenvolveu uma reputação de homem traído que afetou até mesmo sua carreira profissional. Mas para Gabriel, aquilo foi apenas o primeiro capítulo de uma longa série de conquistas similares. Ele não sentia remorso genuíno pelas consequências devastadoras de suas ações. Via tudo como parte natural de um jogo onde os mais atraentes e hábeis saíam vitoriosos, enquanto os menos dotados fisicamente precisavam aceitar a derrota. Carla foi a próxima. Empresária de 35 anos, divorciada há 2 anos, proprietária de uma cadeia de lojas de roupas femininas. Dirigia uma BMW azul metalizada e tinha o hábito peculiar de fazer exercícios sempre com a mesma playlist de música eletrônica, tocando em fones de ouvido sem fio caríssimos. Gabriel passou semanas observando seus padrões, decorou cada música da playlist, descobriu os artistas e DJs favoritos dela através de perfis em redes sociais. A abordagem com Carla foi diferente. Em vez de orientação técnica, Gabriel optou pela conexão através de interesses musicais. Casualmente mencionou um show que aconteceria na cidade de um dos DJs preferidos dela. Fingiu ter ingressos extras, a convidou para acompanhá-lo. O evento foi o pretexto perfeito para o primeiro encontro fora da academia. Com Carla, Gabriel explorou uma faceta diferente da sua personalidade. Fingiu ser um conhecedor profundo de música eletrônica, inventou histórias sobre ter trabalhado como DJ durante a faculdade, criou uma persona artística e sensível que contrastava perfeitamente com a dureza empresarial dela. Carla se apaixonou perdidamente pela versão fictícia de Gabriel que ele criou especificamente para conquistá-la. O relacionamento durou 6 meses e terminou quando Carla descobriu que Gabriel estava simultaneamente se relacionando com pelo menos 2 outras mulheres. Ela havia investido emocionalmente de forma muito intensa, chegou a considerar a possibilidade de se mudar para outro estado para recomeçar a vida ao lado do homem dos seus sonhos. A desilusão foi tão profunda que Carla passou por um período de depressão severa, precisou tomar medicação psiquiátrica e quase perdeu o controle das empresas que havia construído com tanto esforço. Mas Gabriel continuava. Para ele, cada relacionamento extraconjugal era como uma medalha em uma competição invisível. Não sentia amor ou conexão emocional verdadeira com nenhuma das mulheres. Era pura validação do seu poder de sedução, da sua superioridade física, do magnetismo que acreditava possuir naturalmente. As lágrimas das mulheres quando descobriam as traições, os confrontos ocasionais com maridos furiosos, as discussões acaloradas na recepção da academia, tudo isso era apenas ruído de fundo em sua sinfonia pessoal de conquistas. Roberto, o dono da academia, começou a demonstrar irritação crescente com o comportamento de Gabriel. As primeiras advertências foram sutis. Comentários sobre manter profissionalismo, sugestões para focar exclusivamente nos aspectos técnicos do trabalho, lembretes sobre as políticas da empresa em relação a relacionamentos com clientes. Mas Gabriel interpretava essas advertências como inveja. Roberto era um homem fisicamente pouco atraente, casado há 20 anos com a mesma mulher, sem o carisma nem a beleza necessária para conquistar mulheres como as que Gabriel atraía facilmente. Na visão distorcida de Gabriel, Roberto simplesmente não conseguia compreender como funcionava o mundo dos geneticamente privilegiados. A situação chegou ao limite quando o Dr. Renato, marido de uma das clientes mais recentes de Gabriel, apareceu na academia numa quinta-feira à tarde, aos gritos, exigindo satisfações e ameaçando processar o estabelecimento por facilitar adultério e destruição familiar. O escândalo foi tamanho que outros clientes pararam seus exercícios para assistir à discussão. 3 famílias cancelaram suas mensalidades naquele mesmo dia, alegando que não se sentiam confortáveis frequentando um local com esse tipo de ambiente. Gabriel, precisamos conversar urgentemente, disse Roberto naquela mesma tarde, fechando a porta da sala administrativa com força suficiente para que o som ecoasse pelo corredor como um presságio ominoso. Roberto não perdeu tempo com preâmbulos. Você está comprometendo a reputação do meu negócio de forma irreversível.
Não posso mais tolerar essa situação nem por mais um dia. Gabriel tentou argumentar com toda a eloquência que havia desenvolvido ao longo dos anos. Alegou que sua vida pessoal não deveria interferir no trabalho, que era o personal trainer mais requisitado da academia, que seus resultados com os clientes eram inquestionáveis, que as pessoas envolvidas nos relacionamentos eram adultas responsáveis pelas próprias escolhas. Você pode ser um excelente profissional tecnicamente, respondeu Roberto com firmeza, mas está causando danos colaterais que vão muito além da sua competência. Sinto muito, mas você está demitido. Hoje é seu último dia. A sensação foi como um soco direto no estômago. Gabriel nunca havia sido demitido na vida, nunca havia enfrentado consequências reais pelos seus comportamentos. Durante alguns segundos ficou completamente sem reação, incapaz de processar que alguém estava rejeitando seus serviços, questionando seu valor profissional. Recolheu seus pertences pessoais sob os olhares curiosos e sussurros discretos de colegas e clientes que haviam presenciado o escândalo mais cedo. Guardou tudo em uma caixa de papelão que parecia pequena demais para conter anos de trabalho, relacionamentos e memórias. Seus suplementos proteicos, algumas roupas extras, certificados de cursos, um pequeno espelho de mão que usava para verificar a aparência durante o dia. Ao passar pela recepção, notou Samantha, a recepcionista, digitando algo no computador com os olhos baixos, claramente constrangida com toda a situação. Samantha era uma garota de 24 anos, formada em administração, que trabalhava na academia há 2 anos. Tinha feições delicadas, cabelos castanhos lisos, sempre usava roupas simples, mas bem coordenadas. Era competente, pontual, educada com todos os clientes, mas não possuía o tipo de beleza extravagante que chamava a atenção de Gabriel. Durante todo o tempo que trabalharam no mesmo local, Gabriel nunca havia realmente conversado com Samantha, além dos cumprimentos educados de bom dia e boa tarde. Para ele, ela simplesmente não existia como possibilidade romântica. Não era suficientemente bonita, não vestia roupas caras, não dirigia carros importados, não frequentava lugares sofisticados. Era apenas parte da mobília da academia, invisível como tantas outras pessoas que Gabriel considerava irrelevantes para seus objetivos pessoais. 2 semanas de desemprego se passaram como uma eternidade. Gabriel enviou currículos para todas as academias da cidade, mas sua reputação já havia se espalhado pelo mercado relativamente pequeno do fitness local. Alguns proprietários foram diretos, não queriam problemas com clientes casados. Outros foram mais diplomáticos, alegando que não tinham vagas disponíveis no momento. A situação financeira começou a ficar preocupante. Gabriel havia desenvolvido um padrão de vida caro ao longo dos anos. Apartamento em bairro nobre, carro financiado, roupas de marca, produtos de beleza importados, suplementos alimentares premium, academia particular em casa. Sem a renda mensal, as contas começaram a se acumular rapidamente. Foi quando conseguiu emprego na Academia Premium, do outro lado da cidade. O local era significativamente menor e mais simples do que a Corpo e Alma. Ocupava apenas um andar de um prédio comercial antigo, tinha equipamentos menos modernos, ar-condicionado que funcionava precariamente, vestiários pequenos e mal ventilados. A clientela era composta principalmente por pessoas da classe média, funcionários de escritórios próximos, aposentados que faziam exercícios por recomendação médica. Para Gabriel, foi uma queda brutal na qualidade de vida profissional. O salário era 40% menor, não havia benefícios adicionais, e o ambiente não oferecia as mesmas oportunidades de conquista que ele estava acostumado. Mas não tinha escolha, precisava trabalhar, e sua reputação limitava drasticamente as opções disponíveis. Foi na Academia Premium que conheceu Isabela. Ela apareceu numa manhã de terça-feira, caminhando pela porta de entrada com uma confiança que imediatamente chamou a atenção de todos os presentes. Isabela usava um conjunto de roupas esportivas que claramente não havia sido comprado em uma loja comum. Era de uma marca italiana que Gabriel reconheceu por ter visto em revistas de moda masculina. As cores eram coordenadas perfeitamente, os tecidos tinham uma qualidade superior que era perceptível mesmo à distância. Isabela tinha 26 anos, havia acabado de se formar em odontologia pela universidade particular mais cara da região e estava no processo de abrir sua primeira clínica no bairro mais nobre da cidade. Seus cabelos castanhos eram perfeitamente alisados com um tratamento japonês que custava mais de R$ 1.000 por sessão.
As unhas sempre impecáveis denunciavam visitas semanais ao melhor salão de beleza da cidade. A pele bronzeada artificialmente tinha o tom exato que só era possível conseguir em clínicas de estética com equipamentos de última geração. A primeira impressão de Gabriel foi de reconhecimento imediato. Finalmente havia encontrado alguém que compartilhava seus valores fundamentais sobre a importância da aparência física. Isabela irradiava o mesmo tipo de vaidade cuidadosa que ele cultivava, a mesma atenção obsessiva aos detalhes estéticos, a mesma compreensão de que a beleza física era uma ferramenta poderosa para conseguir sucesso na vida. O primeiro contato aconteceu naturalmente. Isabela estava tentando ajustar o banco de um aparelho para exercícios abdominais quando Gabriel se aproximou com sua abordagem profissional mais refinada. Posso ajudar? Esses equipamentos às vezes são um pouco complicados mesmo para quem tem experiência. O sorriso dela foi instantâneo e absolutamente deslumbrante. Dentes perfeitamente alinhados e brancos como porcelana, trabalho evidente de um ortodontista de primeira linha seguido por clareamento profissional. Gabriel imediatamente reconheceu uma alma gêmea na vaidade, alguém que entendia visceralmente a importância de manter cada detalhe da aparência sempre impecável. Agradeço muito. Acabei de me matricular e ainda estou me familiarizando com os equipamentos, respondeu Isabela com uma voz melodiosa que denunciava anos de aulas de dicção e postura. Durante os 15 minutos seguintes, Gabriel demonstrou o funcionamento de 5 aparelhos diferentes, explicou a biomecânica de cada exercício, orientou sobre a forma correta de executar os movimentos. Mas percebia que Isabela estava mais interessada em observar sua técnica de ensino, sua aparência física, sua forma de se comunicar, do que propriamente em absorver informações técnicas sobre exercícios. Você deve ser o personal trainer mais requisitado desta academia, disse Isabela no final da orientação, com um tom que misturava elogio sincero e flerte sutil. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina de conversas durante os treinos de Isabela. Descobriram que tinham gostos similares em praticamente todos os aspectos relacionados a cuidados pessoais. Ambos frequentavam o mesmo salão de beleza high-end, conheciam os mesmos dermatologistas, utilizavam produtos de skincare da mesma marca francesa. Isabela comentava naturalmente sobre seus tratamentos estéticos: hidra facial semanal para manter a pele lisa, botox preventivo aplicado discretamente para evitar rugas de expressão, massagens drenantes para manter a silhueta perfeita. Você entende que a aparência é nosso cartão de visitas principal, dizia Isabela enquanto executava séries de agachamento com técnica perfeita. As pessoas formam impressões nos primeiros 3 segundos de contato visual. Se não cuidarmos da nossa apresentação, nunca teremos uma segunda chance de causar boa impressão. Gabriel não poderia concordar mais completamente. Finalmente havia encontrado alguém que não apenas compreendia, mas articulava com eloquência a filosofia de vida que ele sempre havia seguido intuitivamente. Isabela não era apenas bonita, era inteligente, ambiciosa, financeiramente independente e compartilhava exatamente os mesmos valores que Gabriel considerava fundamentais. O relacionamento evoluiu com naturalidade surpreendente. Em 2 semanas, estavam almoçando juntos em restaurantes sofisticados, discutindo não apenas fitness e estética, mas também planos de carreira, investimentos, objetivos de vida a longo prazo. Em 1 mês, Gabriel dormia no apartamento luxuoso de Isabela 3 vezes por semana, um duplex de 150 metros quadrados decorado por um designer de interiores famoso. Em 2 meses, oficializaram o namoro com uma postagem conjunta no Instagram que foi cuidadosamente planejada e executada. Contrataram um fotógrafo profissional para uma sessão em um parque botânico, escolheram roupas coordenadas, aplicaram filtros sutis que realçavam suas melhores características. A foto recebeu mais de 500 curtidas em 2 horas e dezenas de comentários elogiosos sobre como formavam um casal perfeito. A vida de Gabriel parecia ter não apenas voltado aos trilhos, mas alcançado um patamar superior ao que havia experimentado antes. Isabela era exatamente o tipo de namorada que ele sempre imaginou ter. Bonita o suficiente para causar inveja genuína em outros homens, bem-sucedida profissionalmente o suficiente para não depender financeiramente dele, vaidosa na medida exata para compreender e apoiar seus próprios cuidados estéticos. Eles se tornaram o que todos chamavam de casal perfeito.
As redes sociais de ambos se transformaram em álbuns cuidadosamente curados de momentos idílicos. Jantares românticos em restaurantes premiados, viagens de fim de semana para resorts exclusivos, sessões de fotos em praias desertas, eventos sociais onde sempre apareciam como o casal mais atraente presente. Gabriel genuinamente acreditava estar apaixonado por Isabela, ou pelo menos pelo que ela representava em sua vida. Ela era a validação final de seu valor como homem. Uma mulher que estava à altura dos seus padrões estéticos e sociais, que o complementava perfeitamente na construção de uma imagem pública invejável. Mas Gabriel não conseguia mudar sua natureza fundamental, mesmo estando em um relacionamento que o satisfazia em níveis que nunca havia experimentado antes. A compulsão por novas conquistas permanecia ativa como uma droga viciante. Mesmo genuinamente feliz com Isabela, ou acreditando estar feliz, Gabriel continuava sentindo uma necessidade incontrolável toda vez que uma mulher atraente demonstrava interesse por ele. Era como se o relacionamento sério fosse apenas uma base segura a partir da qual podia continuar suas aventuras, um porto seguro para onde sempre poderia retornar. A primeira traição aconteceu 3 meses após o início do namoro oficial. Júlia, advogada de 30 anos recém-contratada por um escritório próximo à academia, havia se matriculado como parte de um programa de bem-estar oferecido pela empresa. Era uma mulher inteligente, articulada, com ambições profissionais claras, mas que claramente se sentia intimidada pelo ambiente da academia. Gabriel a observou durante uma semana antes de fazer a primeira abordagem. Júlia chegava sempre nervosa, olhava ao redor com insegurança, executava os exercícios com movimentos hesitantes de quem não tinha familiaridade com equipamentos de musculação. Era exatamente o tipo de vulnerabilidade que Gabriel havia aprendido a identificar e explorar. A estratégia foi clássica. O que você faria se acordasse um dia e descobrisse que a pessoa que você sempre foi havia desaparecido para sempre? Se o espelho mostrasse um estranho deformado onde antes estava seu maior orgulho, Gabriel estava prestes a descobrir que algumas lições só podem ser aprendidas quando perdemos tudo o que achávamos importante. E o que aconteceu a seguir mudou não apenas sua aparência, mas sua alma de uma forma que ele jamais imaginou ser possível. Gabriel abriu os olhos lentamente, como se estivesse emergindo de um oceano profundo e escuro. A primeira sensação foi de desorientação total. Não conseguia lembrar onde estava nem como havia chegado ali. O teto branco do hospital girava suavemente acima de sua cabeça. As luzes fluorescentes criavam padrões estranhos que dançavam em sua visão ainda turva. O cheiro característico de desinfetante misturado com medicamentos invadiu suas narinas, trazendo uma náusea sutil que se espalhava pelo estômago vazio. Tentou se mover, mas cada músculo do corpo protestou com dores agudas que pareciam vir de lugares que nem sabia que existiam. O pescoço estava imobilizado por um colar cervical rígido que limitava completamente seus movimentos. Os braços, conectados a diversos tubos e fios, pareciam pertencer a outra pessoa. Mas foi quando tentou tocar o próprio rosto que o pânico realmente começou. Suas mãos encontraram uma superfície estranha e volumosa onde deveria estar sua face familiar. Camadas e camadas de ataduras cobriam completamente a região da testa até o queixo, deixando apenas pequenas aberturas para os olhos e a boca. Gabriel tentou falar, mas apenas um gemido rouco e irreconhecível saiu de sua garganta ressecada. Meu filho, graças a Deus você acordou. A voz de Dona Conceição, sua mãe, chegou até ele carregada de alívio e lágrimas contidas. Gabriel virou os olhos na direção do som e viu a silhueta familiar da mulher que havia o criado sozinha depois que seu pai os abandonou quando ele tinha apenas 8 anos. Dona Conceição era uma mulher de 55 anos, cabelos grisalhos sempre presos em um coque simples, mãos calejadas de décadas trabalhando como costureira para sustentar a família. Seus olhos castanhos, iguais aos de Gabriel, estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Ela segurava um terço de madeira que havia sido presente de sua própria mãe, as contas gastas pelo uso constante durante momentos de aflição. Mamãe. Gabriel conseguiu sussurrar com esforço, a voz quase irreconhecível mesmo para ele próprio. Não tente falar muito, meu amor. Você está bem? Isso é o que importa. Deus teve misericórdia e te deu uma segunda chance. Dona Conceição segurou delicadamente a mão de Gabriel, evitando os tubos intravenosos.
Suas lágrimas caíam silenciosamente sobre as ataduras que cobriam os dedos dele. Isabela estava ali também, sentada em uma cadeira de plástico azul no canto do quarto. Vestia um conjunto elegante de calça jeans designer e blusa de seda, o cabelo perfeitamente arrumado apesar de ter passado horas no hospital. Seus olhos demonstravam uma mistura complexa de alívio, preocupação e algo que Gabriel não conseguia identificar completamente. Talvez fosse medo, ou talvez fosse o início de algo que ela própria ainda não admitia sentir. Como você está se sentindo? Perguntou Isabela, se aproximando da cama com passos hesitantes. Sua voz mantinha o tom carinhoso de sempre, mas havia uma qualidade diferente ali, uma distância sutil que Gabriel percebeu mesmo através da névoa dos medicamentos. Antes que Gabriel pudesse tentar responder, Dr. Marcos entrou no quarto carregando uma prancheta com exames e prontuários. Era um homem alto, na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de experiência e seriedade. Usava óculos de armação fina e tinha o tipo de presença calma que inspirava confiança em momentos de crise. Bom dia, Gabriel. Sou o Dr. Marcos, cirurgião plástico responsável pelo seu caso. Como está se sentindo? Gabriel tentou responder, mas apenas conseguiu emitir alguns sons incompreensíveis. Dr. Marcos aproximou-se e verificou rapidamente os sinais vitais, examinou as ataduras, fez anotações precisas no prontuário. É normal ter dificuldade para falar nas primeiras horas após acordar. O inchaço ainda está diminuindo e o trauma afetou temporariamente algumas funções. Mas posso garantir que você vai se recuperar completamente da capacidade de comunicação. O médico puxou uma cadeira e se sentou próximo à cama, assumindo a postura de quem precisa ter uma conversa séria e delicada. Gabriel, vou ser direto com você, porque acredito que transparência é fundamental para uma recuperação saudável. O acidente que você sofreu foi muito grave. Seu carro colidiu frontalmente com um poste após derrapar na chuva. Você não estava usando o cinto de segurança, o que agravou significativamente os ferimentos. Dona Conceição fechou os olhos e murmurou uma oração silenciosa. Isabela permaneceu imóvel, mas Gabriel percebeu que suas mãos tremiam ligeiramente. A boa notícia, e quero começar por ela, é que você não sofreu danos cerebrais, na coluna vertebral, nem em órgãos internos vitais. Você vai viver, vai manter todas as suas funções cognitivas e motoras. É um milagre, considerando a violência do impacto. Dr. Marcos fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. No entanto, o rosto sofreu traumatismo severo. O impacto direto contra o volante causou fraturas múltiplas nos ossos da face, maçãs do rosto, nariz, maxilar, órbita ocular esquerda. Além disso, houve danos extensos nos tecidos moles, músculos faciais e algumas estruturas nervosas. Gabriel sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Tentou processar as informações, mas sua mente ainda estava confusa pelos medicamentos e pelo trauma. Realizamos 3 cirurgias de emergência nas últimas 48 horas para estabilizar as fraturas e reconstruir o que foi possível. Você ainda precisará de pelo menos 2 cirurgias adicionais nas próximas semanas para continuar o processo de reconstrução. Doutor, Isabela interrompeu com voz tensa. Qual será o resultado final? Ele vai ficar como era antes? Dr. Marcos suspirou profundamente. Era sempre a pergunta mais difícil de responder em casos como esse. Vou ser honesto porque vocês merecem saber a verdade. Mesmo com todas as cirurgias possíveis, mesmo utilizando as técnicas mais avançadas de reconstrução facial disponíveis, haverá sequelas permanentes na aparência. As cicatrizes serão visíveis, a simetria facial ficará comprometida, algumas expressões não voltarão ao normal. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sentiu como se estivesse caindo em um abismo infinito. Sua identidade inteira, tudo aquilo que acreditava ser sua essência, estava construído sobre sua aparência física. Como poderia existir sem ela? Mas, doutor, Dona Conceição disse com voz embargada, o importante é que meu filho está vivo. O resto, com fé em Deus, a gente supera. Dr. Marcos sorriu gentilmente para a mãe de Gabriel. A senhora tem razão. E posso garantir que, apesar das sequelas estéticas, Gabriel terá uma vida completamente normal em todos os outros aspectos. Poderá trabalhar, se exercitar, constituir família, realizar todos os seus sonhos. Nas 2 semanas seguintes, Gabriel passou por mais 2 cirurgias. Cada procedimento durava horas.
Cada despertar trazia novas dores e novos remédios que o mantinham em um estado de sonolência constante. As ataduras eram trocadas diariamente, mas ele ainda não havia visto o resultado final. Os espelhos haviam sido removidos do quarto por orientação médica. Isabela visitava todos os dias, sempre impecavelmente arrumada, sempre trazendo flores frescas e revistas de moda masculina. Conversavam sobre assuntos superficiais, como estava sendo a recuperação da clínica odontológica dela, planos para quando ele recebesse alta, pequenas fofocas sobre conhecidos mútuos. Mas Gabriel percebia uma mudança sutil em seu comportamento. Os beijos eram mais rápidos, menos intensos. Os abraços, mais cuidadosos e distantes. Os olhos de Isabela evitavam olhar diretamente para a região das ataduras. Dona Conceição, por outro lado, permanecia constantemente presente. Dormia em uma cadeira desconfortável ao lado da cama todas as noites. Alimentava Gabriel com paciência infinita, quando ele ainda tinha dificuldades para mastigar. Lia trechos da Bíblia em voz baixa durante as longas horas de repouso. Sua fé inabalável se tornava mais evidente a cada dia. Meu filho, sei que você está sofrendo, dizia ela enquanto segurava sua mão durante uma noite particularmente difícil. Mas Deus tem um propósito para tudo. Às vezes precisamos passar por provações para descobrir quem realmente somos por dentro. Gabriel não queria ouvir sobre Deus nem sobre propósitos divinos. Estava furioso com o mundo, consigo mesmo, com o destino cruel que havia destruído tudo aquilo que considerava importante em sua vida. Mas não tinha energia nem voz para expressar sua revolta. A alta hospitalar chegou 3 semanas após o acidente. Dr. Marcos removeu as últimas ataduras em um processo que durou quase 1 hora. Gabriel havia pedido especificamente para que não houvesse espelhos no quarto durante o procedimento. Ainda não estava pronto para enfrentar a realidade. A cicatrização está evoluindo muito bem, comentava Dr. Marcos enquanto trabalhava. Não há sinais de infecção, os pontos estão se integrando perfeitamente, a coloração da pele está dentro do esperado para esta fase. Quando o último pedaço de atadura foi removido, Gabriel viu a expressão no rosto de Isabela. Por uma fração de segundo, antes que ela conseguisse controlar a reação, seus olhos se arregalaram em choque e suas feições se contraíram em uma expressão involuntária de horror. Ela rapidamente recompôs a expressão, forçou um sorriso, mas Gabriel havia visto o suficiente para compreender a magnitude da transformação que havia sofrido. Dona Conceição, ao contrário, aproximou-se imediatamente e beijou delicadamente sua testa. Meu filho lindo, como é bom ver seu rosto novamente, disse com lágrimas nos olhos, mas sem demonstrar qualquer sinal de repulsa ou choque. O retorno para casa foi um dos momentos mais difíceis da vida de Gabriel. O apartamento que antes era seu refúgio de vaidade agora se transformou em uma prisão de espelhos que ele evitava a todo custo. Cobriu todos os espelhos da casa com lençóis, removeu qualquer superfície reflexiva que pudesse mostrar sua nova aparência. Isabela permaneceu com ele durante a primeira semana, cuidando das necessidades básicas, preparando refeições, organizando os medicamentos. Mas Gabriel percebia que cada dia estava se tornando mais difícil para ela. Os sorrisos ficavam mais forçados, as conversas mais superficiais, o contato físico mais raro e hesitante. Na segunda semana, ela começou a inventar desculpas para passar menos tempo no apartamento. A clínica precisava de sua atenção, tinha reuniões importantes que não podia adiar, compromissos sociais que eram cruciais para sua carreira. Gabriel compreendia perfeitamente. Ele próprio havia reagido da mesma forma com pessoas que não considerava fisicamente atraentes ao longo da vida. A ruptura oficial chegou 1 mês após a alta hospitalar. Isabela chegou no apartamento numa tarde de quinta-feira com uma expressão séria que Gabriel reconheceu imediatamente. Ela havia ensaiado a conversa, escolhido cuidadosamente as palavras, preparado argumentos que minimizassem a crueldade da verdade. Gabriel, precisamos conversar sobre nossa situação, começou ela, evitando olhar diretamente para ele. Eles se sentaram no sofá da sala, mantendo uma distância que não existia antes do acidente. Isabela respirou fundo antes de continuar. Nosso relacionamento já estava passando por algumas dificuldades antes do acidente. Eu venho pensando há algum tempo que talvez não sejamos tão compatíveis quanto pensávamos inicialmente. Gabriel sabia que era mentira. O relacionamento estava perfeito antes do acidente.
pelo menos na superfície. Mas ele também sabia qual era a verdade que Isabela não tinha coragem de verbalizar. Acho que seria melhor para nós dois se cada um seguisse seu próprio caminho. Ela continuou, as palavras saindo atropeladamente. Você precisa se concentrar na sua recuperação e eu preciso focar na minha carreira. Não seria justo para nenhum de nós manter um relacionamento que não está funcionando. Gabriel permaneceu em silêncio. Que palavras poderia usar? Como poderia argumentar contra uma decisão baseada na repulsa física que ele próprio sentiria se os papéis estivessem invertidos? Isabela se levantou rapidamente, como se quisesse encerrar a situação o mais rápido possível. Vou buscar minhas coisas que ficaram aqui. Deixei algumas roupas no guarda-roupa e produtos de beleza no banheiro. Ela recolheu seus pertences em menos de 15 minutos, guardando tudo em uma mala que havia trazido preparada. Antes de sair, hesitou por um momento na porta. Gabriel, eu realmente espero que você se recupere completamente e encontre a felicidade, disse sem olhar para trás. A porta se fechou com um som que ecoou pelo apartamento vazio como uma sentença final. Gabriel ficou sozinho pela primeira vez desde o acidente. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da cozinha e pelo ruído distante do trânsito na rua. Ele caminhou lentamente até o quarto, parou diante do espelho coberto por um lençol e ficou ali parado por longos minutos. Finalmente reuniu coragem para puxar o tecido. O rosto que o encarava de volta era de um estranho completo. O lado esquerdo estava deformado por cicatrizes profundas que se estendiam da testa até o queixo. O nariz, reconstruído cirurgicamente, tinha uma forma ligeiramente assimétrica. A pálpebra esquerda permanecia parcialmente caída, dando à expressão um aspecto cansado e melancólico. A boca, antes perfeitamente simétrica, agora tinha um lado ligeiramente mais baixo que o outro. Gabriel tocou delicadamente as cicatrizes, tentando reconhecer algum vestígio do homem que costumava ser. Mas aquele reflexo era de outra pessoa, alguém que ele jamais havia imaginado que poderia se tornar. As semanas seguintes se transformaram em um período de isolamento absoluto. Gabriel cancelou todos os compromissos sociais, parou de responder mensagens no celular, evitava qualquer contato com o mundo exterior. As únicas pessoas que via eram sua mãe, que insistia em visitá-lo diariamente, e ocasionalmente algum entregador de comida. A depressão se instalou gradualmente como uma névoa densa que turvava todos os aspectos da vida. Gabriel passava horas deitado na cama, olhando para o teto, tentando entender como sua existência havia se transformado tão drasticamente em questão de semanas. O homem que antes acordava às 5:30 da manhã para treinar agora não conseguia encontrar motivação para sair da cama nem ao meio-dia. A situação profissional se tornou insustentável rapidamente. Quando finalmente reuniu coragem para ligar para seu chefe na Academia Premium, a conversa foi breve e devastadora. Gabriel, fico feliz em saber que você está bem, disse Fernando, o proprietário, com um tom que tentava equilibrar compaixão e pragmatismo. Mas você deve entender que nossa clientela tem certas expectativas. Não posso me arriscar a assustar os clientes ou criar situações constrangedoras. A demissão foi apresentada como uma licença temporária por razões médicas, mas Gabriel compreendeu perfeitamente que era permanente. Fernando não estava sendo especialmente cruel, estava apenas protegendo seu negócio da mesma forma que qualquer empresário faria em uma situação similar. Gabriel, que sempre havia vivido baseado em aparências, sempre havia valorizado exclusivamente o externo, agora estava provando o próprio remédio de uma forma que jamais imaginou ser possível. A ironia era cruel e perfeita. O homem que havia rejeitado tantas pessoas por não considerá-las fisicamente atraentes, agora estava sendo rejeitado exatamente pela mesma razão. A solidão se tornou sua companheira constante. Os amigos gradualmente pararam de visitar, alguns por desconforto genuíno, outros por simples falta de interesse em manter relacionamentos que não ofereciam mais os benefícios sociais de antes. Gabriel havia descoberto da forma mais dolorosa possível que muitas de suas amizades eram baseadas em seu status como homem atraente e bem-sucedido. Durante os momentos mais sombrios, pensamentos sobre tirar a própria vida começaram a surgir com frequência preocupante. Gabriel ficava horas na varanda do apartamento, olhando para a rua lá embaixo, imaginando como seria simples terminar com todo o sofrimento de uma vez.
mas sempre faltava coragem para dar o passo final. Talvez fosse o instinto de sobrevivência, talvez fosse a imagem de sua mãe descobrindo sua ausência, talvez fosse apenas covardia. Dona Conceição, com a intuição especial que apenas mães possuem, percebeu que Gabriel não estava apenas lidando com depressão comum. Começou a passar mais tempo no apartamento, às vezes dormindo no sofá, para não deixá-lo sozinho durante as noites mais difíceis. Suas orações se tornaram mais intensas, seus apelos para que ele procurasse apoio espiritual mais frequentes. Meu filho, sei que você está sofrendo muito, dizia ela numa tarde particularmente cinzenta, enquanto preparava um chá de camomila na cozinha. Mas Deus nunca nos dá aprovações maiores do que nossa capacidade de suportar. Talvez seja a hora de buscar ajuda em lugares que você nunca considerou antes. Gabriel não queria ouvir sobre Deus. Se existia uma divindade, ela claramente havia decidido puni-lo da forma mais cruel possível. Mas não tinha energia nem vontade de discutir com sua mãe, que estava sendo a única fonte de apoio verdadeiro em sua vida. Foi durante esse período de isolamento total que algo inesperado aconteceu. A campainha tocou numa tarde de terça-feira, interrompendo o silêncio mórbido que havia se tornado a trilha sonora da vida de Gabriel. Ele estava deitado no sofá, assistindo distraidamente a um programa de televisão qualquer, quando o som ecoou pelo apartamento. Gabriel não atendia a campainha há semanas. Qualquer pessoa que realmente precisasse falar com ele já sabia que devia ligar para sua mãe primeiro. Mas a campainha tocou novamente, de forma mais insistente, seguida por batidas delicadas na porta. Gabriel? Sou eu, Samantha, da recepção da Academia Corpo e Alma. Você está aí? O nome levou alguns segundos para registrar em sua mente. Samantha, a recepcionista que ele havia visto apenas superficialmente durante todos aqueles anos, a garota que nunca havia realmente notado porque não se encaixava em seus padrões de beleza. O que ela estaria fazendo ali? Gabriel permaneceu imóvel no sofá, esperando que ela fosse embora. Mas Samantha continuou falando através da porta. Sei que você pode não querer ver ninguém agora, mas trouxe um bolo de chocolate que fiz ontem. Pensei que você poderia gostar. Havia algo na voz dela, uma genuinidade, uma delicadeza, que era completamente diferente de qualquer tom que Gabriel estava acostumado a ouvir. Não era pena, não era curiosidade mórbida, não era o desconforto disfarçado que percebia na voz de outras pessoas. Era simplesmente bondade. Depois de 5 minutos de silêncio, Samantha falou novamente. Vou deixar o bolo aqui na porta. Não precisa me receber se não quiser. Só queria que soubesse que estou pensando em você. Gabriel ouviu passos se afastando pelo corredor. Esperou mais 10 minutos antes de abrir cuidadosamente a porta. No chão, encontrou uma caixa de papelão com um bolo de chocolate caseiro e um bilhete escrito à mão. Gabriel, espero que você esteja se cuidando. Sei que deve estar passando por um momento difícil, mas quero que saiba que há pessoas torcendo por sua recuperação. Este bolo é de uma receita da minha avó. Ela sempre dizia que chocolate cura tristezas do coração. Com carinho, Samantha. Foi a primeira demonstração de gentileza genuína e desinteressada que Gabriel havia recebido desde o acidente. Ele ficou ali parado na porta por longos minutos, segurando o bilhete, tentando entender por que aquela garota que mal conhecia havia se dado ao trabalho de procurá-lo. O bolo estava delicioso, úmido, saboroso, feito claramente com cuidado e atenção aos detalhes. Gabriel comeu uma fatia na cozinha de pé e, por alguns minutos, esqueceu completamente de sua aparência e de seus problemas. Era como se o sabor do chocolate tivesse temporariamente afastado a névoa de depressão que o envolvia constantemente. Na semana seguinte, Samantha apareceu novamente. Desta vez, Gabriel ouviu a campainha e, depois de longa hesitação, decidiu atender. Abriu a porta apenas uma fresta, mantendo o rosto na sombra. Oi, Gabriel, disse Samantha com um sorriso genuíno. Trouxe brigadeiros hoje. Pensei que você poderia precisar de algo doce para adoçar a semana. Ela usava um vestido simples de algodão azul, sapatos baixos pretos e carregava uma bolsa de tecido que parecia ter sido feita à mão. Seus cabelos castanhos estavam presos em uma trança lateral e ela não usava maquiagem além de um gloss discreto nos lábios. Era exatamente como Gabriel a lembrava da academia. Simples, natural, sem pretensões. Samantha, você não precisa... Gabriel começou a falar, mas ela o interrompeu gentilmente. Eu sei que não preciso. Quero fazer isso. Posso entrar por alguns minutos?
Não vou ficar muito tempo, prometo. Gabriel hesitou. Não havia recebido nenhuma visita além de sua mãe desde que Isabela havia ido embora. Mas havia algo na presença de Samantha que era estranhamente reconfortante. Relutantemente, abriu a porta e a convidou para entrar. Samantha entrou sem demonstrar qualquer choque ou desconforto ao ver sua aparência. Seus olhos o encontraram diretamente, sem desviar o olhar nem fazer expressões de surpresa ou pena. Que apartamento bonito, comentou ela naturalmente, observando a decoração minimalista. Sempre imaginei como seria sua casa. Gabriel a guiou até a cozinha, onde preparou café enquanto ela arrumava os brigadeiros em um prato. Os movimentos dela eram naturais e despretensiosos, como se estivesse visitando um amigo querido em circunstâncias normais. Como você está se sentindo? Perguntou Samantha enquanto se sentavam à mesa da cozinha. Não muito bem, Gabriel respondeu honestamente. Era a primeira vez que admitia isso para alguém além de sua mãe. Imagino que deve ser muito difícil, ela disse com empatia genuína. Mas quero que saiba que você não está sozinho nisso. Há pessoas que se importam com você. Gabriel olhou para ela com curiosidade. Por que você está fazendo isso? Mal nos conhecemos? Samantha sorriu suavemente. Às vezes não precisamos conhecer alguém profundamente para reconhecer quando essa pessoa está precisando de apoio. E, sinceramente, sempre achei você uma pessoa interessante, mesmo quando trabalhávamos no mesmo local. Interessante? Gabriel não conseguia esconder a surpresa. Mas eu nunca prestei muita atenção em você. Eu sei, ela respondeu sem qualquer ressentimento na voz. Você estava sempre muito ocupado com outras coisas, outras pessoas. Mas eu observava como você trabalhava, como se dedicava aos seus objetivos. Havia uma determinação em você que eu admirava. Eles conversaram por quase 2 horas. Samantha falou sobre seu trabalho atual em uma empresa de contabilidade, sobre os cursos noturnos que estava fazendo para se especializar, sobre seus planos de um dia abrir o próprio escritório. Gabriel gradualmente começou a se abrir sobre suas frustrações, medos e a sensação de ter perdido completamente sua identidade. Gabriel, disse Samantha no final da visita, posso sugerir algo? Na minha igreja há um grupo de jovens que se reúne todas as quartas-feiras. São pessoas muito acolhedoras, que passaram por diferentes tipos de dificuldades na vida. Talvez você se beneficiasse do contato com outras pessoas que compreendem o que é enfrentar momentos difíceis. Gabriel imediatamente sentiu resistência à ideia. Não sou muito religioso, Samantha. Nunca fui de frequentar igrejas. Não precisa ser religioso para participar, ela explicou pacientemente. É mais sobre comunidade, apoio mútuo, pessoas que se importam umas com as outras independentemente das circunstâncias. Você não precisa acreditar em nada específico, apenas estar aberto a conhecer pessoas boas. Gabriel não respondeu imediatamente, mas prometeu pensar sobre a sugestão. Samantha se tornou uma presença regular na vida de Gabriel. Toda semana, aparecia com algum doce caseiro diferente. Cookies de aveia, torta de maçã, pudim de leite condensado, sempre acompanhado de uma conversa genuína e despretensiosa. Ela nunca demonstrava pressa para ir embora, nunca parecia desconfortável com sua aparência, nunca fazia perguntas invasivas sobre o acidente ou sobre seus sentimentos. Gradualmente, Gabriel começou a esperar pelas visitas de Samantha como o único momento brilhante de suas semanas sombrias. Ela trazia notícias do mundo exterior, histórias engraçadas do trabalho, livros que achava que ele poderia gostar. Mais importante, trazia uma sensação de normalidade que ele havia esquecido que era possível sentir. Durante a quinta visita, Gabriel finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o intrigava desde o primeiro dia. Samantha, por que você realmente está fazendo isso? Por que se importa com o que acontece comigo? Ela ficou em silêncio por alguns momentos, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque acredito que toda pessoa tem valor independentemente de sua aparência ou circunstâncias, respondeu finalmente. E porque sei que por trás de toda essa dor que você está sentindo, existe um ser humano que merece ser cuidado e amado. Mesmo sabendo como eu era antes, como eu tratava pessoas que não considerava atraentes, Samantha o olhou diretamente nos olhos. Gabriel, todos nós temos coisas em nosso passado das quais não nos orgulhamos. O que importa é quem escolhemos ser a partir de agora. Foi nesse momento que Gabriel começou a perceber algo extraordinário sobre Samantha.
Ela possuía uma beleza que ele nunca havia aprendido a reconhecer. Uma beleza que vinha de dentro, que se manifestava através da bondade, da compaixão, da autenticidade. Seus olhos brilhavam com uma luz que não tinha nada a ver com maquiagem ou tratamentos estéticos. Seu sorriso irradiava uma alegria genuína que não dependia de dentes perfeitamente alinhados. Gabriel começou a questionar todos os valores que havia construído ao longo da vida. Como havia sido tão cego para não perceber a beleza verdadeira que estava bem diante de seus olhos durante todos aqueles anos na academia? Na sexta visita de Samantha, depois de mais um convite gentil para participar da reunião da igreja, Gabriel finalmente aceitou. Você já se perguntou qual é o momento exato em que uma vida muda para sempre? Quando a alma finalmente encontra seu verdadeiro propósito? Gabriel estava prestes a descobrir que algumas das maiores transformações acontecem nos lugares mais inesperados, através das pessoas mais improváveis. E o que você está prestes a testemunhar vai tocar seu coração de uma forma que jamais esquecerá. Porque a verdadeira beleza não está no que os olhos podem ver, mas no que apenas o coração consegue reconhecer. A Igreja São Francisco ficava em um bairro simples da cidade, longe dos locais sofisticados que Gabriel costumava frequentar. Era uma construção modesta de tijolos aparentes, com um pequeno jardim na frente, onde cresciam roseiras cuidadas por voluntários da comunidade. O sino de bronze no alto da torre tocava suavemente às 6 da tarde, chamando os fiéis para a missa das quartas-feiras. Gabriel chegou 10 minutos atrasado, propositalmente. Queria evitar olhares curiosos e cumprimentos constrangedores na entrada. Usava um boné puxado para baixo, uma camiseta de manga longa apesar do calor, e havia escolhido um lugar nos últimos bancos, próximo à saída, caso precisasse ir embora rapidamente. O interior da igreja era simples, mas acolhedor. Paredes brancas decoradas apenas com um crucifixo de madeira e algumas imagens de santos. Bancos de madeira clara que acomodavam cerca de 200 pessoas, mas que naquele dia tinha apenas 40 fiéis presentes. O cheiro de incenso misturado com o aroma de flores frescas criava uma atmosfera de paz que Gabriel não experimentava há meses. Padre Marcos era um homem de 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação simples e uma presença que irradiava tranquilidade. Sua voz era pausada, reflexiva, sem a dramaticidade artificial que Gabriel esperava encontrar. Falava como alguém que realmente acreditava em cada palavra que pronunciava, não como quem estava representando um papel. Irmãos e irmãs, começou o Padre Marcos. Hoje quero falar sobre a passagem de João, capítulo 9, versículos 1 a 3. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Gabriel sentiu como se cada palavra estivesse sendo direcionada especificamente para ele. O padre continuou, explicando como às vezes as maiores provações da vida não são punições, mas oportunidades para descobrirmos nossa verdadeira força interior. Quantas vezes julgamos as pessoas pela aparência externa? Quantas vezes perdemos a oportunidade de conhecer corações extraordinários porque nos deixamos levar pelo que nossos olhos veem na superfície? As mãos de Gabriel tremeram ligeiramente. Era como se Padre Marcos estivesse contando sua história pessoal, expondo cada erro que havia cometido ao longo da vida. Deus não se importa com nossa beleza física, irmãos. Ele olha para nosso coração, para nossa capacidade de amor, para nossa disposição de servir ao próximo. As verdadeiras cicatrizes que precisamos curar não estão em nosso rosto, mas em nossa alma. Gabriel sentia lágrimas começando a se formar em seus olhos. Durante meses, havia se concentrado exclusivamente na deformação de seu rosto, sem perceber que as feridas mais profundas estavam em seu coração, feridas causadas por anos de superficialidade, vaidade e falta de compaixão genuína pelos outros. E quando finalmente compreendemos isso, continuou o padre, quando deixamos Jesus entrar em nossa vida e nos mostrar o verdadeiro significado do amor, descobrimos que somos capazes de uma beleza muito maior do que jamais imaginamos possuir. Durante a homilia, Gabriel observou discretamente as pessoas ao seu redor. Havia idosos com rostos marcados pelo tempo, jovens com deficiências físicas, famílias simples vestindo roupas que claramente não eram caras. Mas todos tinham algo em comum:
Uma expressão de paz, de contentamento, de propósito que Gabriel nunca havia visto nos ambientes sofisticados que frequentava antes. Uma senhora de cabelos brancos, sentada 3 fileiras à frente, segurava a mão de um homem que aparentava ter algum tipo de deficiência mental. Ela o ajudava a acompanhar as orações, sussurrava palavras de carinho no ouvido dele, sorria com ternura genuína. Gabriel percebeu que aquela mulher irradiava mais beleza verdadeira do que todas as modelos e atrizes que havia conhecido. Quando chegou o momento da oração do Pai Nosso, Gabriel tentou acompanhar, mas as palavras saíam entrecortadas. Fazia décadas que não rezava com sinceridade. As frases que havia decorado na infância pareciam ter ganhado significados completamente novos. Pai Nosso que estás nos céus. Gabriel pensou em sua própria relação com Dona Conceição, na forma como ela havia permanecido ao seu lado incondicionalmente durante os momentos mais difíceis. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. As lembranças de todas as mulheres que havia magoado, de todos os relacionamentos que havia destruído, pesaram em sua consciência como nunca antes. E não nos deixeis cair em tentação. Gabriel compreendeu que havia passado anos caindo constantemente na tentação da vaidade, do orgulho, da superficialidade. Quando a missa terminou, Gabriel permaneceu sentado enquanto as pessoas se dirigiam para uma sala lateral onde aconteceria a reunião do grupo de jovens. Samantha apareceu ao seu lado, sorrindo com a mesma gentileza de sempre. Como você se sentiu? Perguntou ela, sem pressionar para obter uma resposta específica. Confuso, Gabriel respondeu honestamente, mas também aliviado, de alguma forma, como se alguém finalmente entendesse o que estou passando. Samantha o conduziu até a sala onde cerca de 20 pessoas, entre 18 e 40 anos, se reuniam em círculo. Havia cadeiras de plástico simples, uma mesa com café, biscoitos caseiros e uma atmosfera de informalidade acolhedora. Pessoal, este é Gabriel, disse Samantha naturalmente. Ele está passando por um momento difícil e aceitou nosso convite para participar do grupo. Gabriel esperava olhares de curiosidade, comentários sobre sua aparência, perguntas invasivas. Mas as pessoas simplesmente o cumprimentaram com sorrisos genuínos e ofereceram café e biscoitos como fariam com qualquer visitante. O coordenador do grupo era Marcos, um jovem de 30 anos que havia perdido uma perna em um acidente de moto 5 anos antes. Ele falava abertamente sobre sua jornada de aceitação, sobre como a deficiência física o havia levado a descobrir forças interiores que desconhecia possuir. Quando aconteceu o acidente, contava Marcos, pensei que minha vida havia acabado. Eu era jogador de futebol amador, tinha sonhos de virar profissional, definia minha identidade inteira através do meu desempenho físico. Perder a perna foi como perder minha alma. Gabriel se identificou imediatamente com cada palavra, mas foi aqui, nesta comunidade, que aprendi algo fundamental. Nosso valor como seres humanos não tem nada a ver com nossa capacidade física ou nossa aparência. Jesus nos ama exatamente como somos, com nossas limitações, nossas cicatrizes, nossas imperfeições. Outras pessoas compartilharam suas histórias. Ana, uma jovem de 25 anos que havia superado um vício em substâncias químicas. Pedro, um rapaz de 22 anos que cresceu em um orfanato e havia encontrado na fé a família que nunca teve. Maria, uma mulher de 35 anos que havia perdido o marido em um acidente e estava criando 3 filhos sozinha. Cada testemunho tocava Gabriel de uma forma diferente. Eram pessoas que haviam enfrentado dificuldades reais, que haviam encontrado propósito e significado através da fé, que irradiavam uma felicidade genuína que não dependia de circunstâncias externas. Quando chegou sua vez de falar, Gabriel hesitou por longos segundos. Eu sempre acreditei que minha aparência era a coisa mais importante na minha vida. Começou com voz trêmula. Construí toda a minha identidade em cima disso. E quando meu rosto ficou assim, senti que tinha perdido tudo o que eu era. O silêncio na sala não era constrangedor, mas acolhedor. Gabriel sentiu que podia continuar. Mas ouvindo vocês hoje, percebo que talvez eu nunca tenha realmente sabido quem eu era por dentro. Talvez esta seja uma oportunidade de descobrir isso. Após a reunião, Gabriel conversou individualmente com várias pessoas.
Descobriu que Marcos havia se tornado personal trainer especializado em pessoas com deficiência física e que seu trabalho atual lhe dava muito mais satisfação do que o futebol jamais havia proporcionado. Ana trabalhava como conselheira em clínicas de reabilitação, ajudando outras pessoas a superarem vícios. Cada um havia transformado sua dor em propósito. Durante as semanas seguintes, Gabriel começou a frequentar a igreja regularmente. Não apenas as reuniões de quarta-feira, mas também as missas dominicais e, eventualmente, alguns trabalhos voluntários durante a semana. Gradualmente, algo fundamental começou a mudar em sua perspectiva de vida. A primeira mudança significativa foi em relação à sua mãe. Gabriel começou a perceber o amor incondicional que Dona Conceição sempre havia demonstrado, mas que ele havia tomado como garantido. Ela nunca havia se importado com sua aparência física, nem quando ele era fisicamente perfeito, nem depois do acidente. Seu amor era baseado em algo muito mais profundo e estável. Mãe, disse Gabriel numa tarde de domingo, depois de voltarem juntos da missa, quero te pedir perdão. Dona Conceição parou de guardar os pratos do almoço e olhou para ele com surpresa. Perdão por quê, meu filho? Por ter sido tão superficial durante todos esses anos? Por nunca ter valorizado realmente o que você fazia por mim? Por ter me concentrado tanto na aparência que esqueci de cuidar do meu coração? Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Dona Conceição. Gabriel, você não precisa pedir perdão. Sempre soube que no fundo você tinha um coração bom. Só estava perdido por um tempo. A segunda mudança foi em relação às suas memórias do passado. Gabriel começou a relembrar todas as pessoas que havia magoado ao longo dos anos, todas as oportunidades perdidas de demonstrar gentileza e compaixão. Decidiu começar um processo de reparação onde fosse possível. Escreveu cartas para Marina, Carla e outras mulheres com quem havia se relacionado de forma destrutiva. Não esperava perdão nem resposta. Simplesmente queria assumir a responsabilidade por suas ações e expressar arrependimento genuíno. A carta para Marina foi particularmente difícil de escrever. Marina, sei que não tenho o direito de entrar em contato depois de todo o sofrimento que causei. Quero apenas que saiba que compreendo completamente a dor que meu comportamento trouxe para sua vida. Você merecia ser amada e respeitada, não manipulada e traída. Espero sinceramente que tenha encontrado a felicidade que sempre mereceu. Gabriel. A terceira mudança foi sua crescente admiração por Samantha. A cada encontro, Gabriel descobria novas facetas da personalidade dela que o impressionavam profundamente. Sua inteligência prática, sua compaixão genuína, sua força interior, sua fé inabalável em tempos difíceis. Gabriel começou a perceber que estava se apaixonando por Samantha, mas de uma forma completamente diferente de tudo que havia experimentado antes. Não era atração física baseada em características superficiais, era uma conexão profunda com quem ela realmente era como pessoa. Samantha trabalhava durante o dia em um escritório de contabilidade, mas dedicava suas noites e fins de semana a estudar para melhorar suas qualificações profissionais. Tinha planos ambiciosos de abrir sua própria empresa, mas também reservava tempo para trabalho voluntário na igreja e para cuidar de sua avó idosa que morava sozinha. Como você consegue equilibrar tudo isso? Perguntou Gabriel numa tarde em que ela havia passado o dia inteiro ajudando a organizar uma campanha de doação de roupas na igreja. Quando você tem propósito claro na vida, o tempo se organiza naturalmente, respondeu ela com simplicidade. E quando você serve aos outros, sempre recebe de volta muito mais do que dá. Gabriel observava Samantha interagindo com idosos na igreja, brincando com crianças durante eventos comunitários, consolando pessoas que passavam por dificuldades. Ela tinha uma capacidade natural de fazer todos se sentirem importantes e valorizados, independentemente de idade, aparência ou status social. Foi durante a sexta semana de sua participação no grupo de jovens que Gabriel teve sua experiência de conversão mais profunda. Padre Marcos estava lendo a passagem de Lucas 15, 11, 32, a parábola do filho pródigo. Gabriel conhecia a história superficialmente, mas nunca havia realmente compreendido seu significado profundo. Havia um homem que tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Conforme a história se desenrolava, Gabriel se reconhecia completamente no filho mais novo. Alguém que havia desperdiçado todos os dons que recebeu na vida, que havia se afastado de tudo que realmente importava em busca de prazeres superficiais,
que havia tocado o fundo do poço antes de reconhecer seus erros. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto deformado de Gabriel. Pela primeira vez em meses, não eram lágrimas de autocompaixão, mas de reconhecimento e arrependimento genuíno. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Nesse momento, Gabriel compreendeu visceralmente o amor incondicional de Deus. Não importava o quanto havia se afastado, o quanto havia desperdiçado sua vida, o quanto havia magoado outras pessoas. Ainda havia esperança de recomeço, ainda havia possibilidade de redenção. O padre continuou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Gabriel sentiu como se algo fundamental estivesse mudando em seu coração naquele exato momento. O vazio que havia carregado durante toda a vida, mesmo quando tinha tudo o que achava que queria, finalmente estava sendo preenchido. Não por conquistas externas ou validação de outras pessoas, mas por uma sensação profunda de propósito e pertencimento. Compreendeu que o vazio e a tristeza que sempre havia sentido, mesmo nos momentos de maior sucesso superficial, existiam porque sua alma estava desconectada de sua verdadeira fonte de significado. Havia tentado preencher esse vazio com aparência física, conquistas românticas, status social, mas nada disso havia funcionado porque o problema estava muito mais profundo. Era Jesus que estava faltando em sua vida. Era essa conexão espiritual, essa compreensão de que fazia parte de algo maior do que ele mesmo, que sua vida tinha um propósito divino que ia muito além de sua satisfação pessoal. Após a missa, Gabriel permaneceu na igreja por mais de 1 hora, ajoelhado diante do altar, orando com uma intensidade que nunca havia experimentado. Não eram orações decoradas ou fórmulas prontas, eram conversas honestas e diretas com Deus sobre sua gratidão pela segunda chance, seus arrependimentos pelo passado e sua determinação de viver de forma diferente dali em diante. Samantha esperou pacientemente até que ele terminasse suas orações. Quando Gabriel finalmente se levantou, ela estava sentada no último banco, lendo um livro de reflexões espirituais. Como você se sente? Perguntou ela suavemente. Diferente, Gabriel respondeu, e pela primeira vez em meses havia um sorriso genuíno em seu rosto deformado, como se finalmente tivesse voltado para casa depois de estar perdido por muito tempo. Nas semanas seguintes, a transformação de Gabriel se tornou visível para todos que o conheciam. Ele começou a se voluntariar regularmente na igreja, ajudando com trabalhos de manutenção, organizando doações, visitando idosos que não podiam sair de casa. Descobriu que tinha uma habilidade natural para console pessoas que passavam por momentos difíceis, talvez porque agora compreendia visceralmente o que significava sofrer e encontrar esperança. Sua relação com Samantha evoluiu gradualmente de amizade para algo mais profundo. Mas desta vez, Gabriel não estava interessado apenas em conquista romântica, estava genuinamente interessado em conhecer e valorizar cada aspecto da personalidade dela. Samantha, disse Gabriel numa tarde de sábado, enquanto organizavam doações de roupas na igreja. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, ela respondeu, dobrando cuidadosamente uma blusa infantil. Por que você nunca se casou? Quero dizer, você é uma pessoa extraordinária. Qualquer homem seria fortunato em ter você ao seu lado. Samantha sorriu com uma mistura de timidez e transparência. Acho que nunca encontrei alguém que realmente me visse como pessoa completa. A maioria dos homens que conheci estava interessado em como eu poderia complementar suas vidas, não em quem eu realmente sou. Gabriel compreendeu perfeitamente. Ele próprio havia sido exatamente esse tipo de homem durante toda a sua vida adulta. E você? Ela perguntou de volta. Por que nunca se casou antes do acidente? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Porque eu estava apaixonado pela ideia de mim mesmo. Não tinha espaço emocional para amar realmente outra pessoa. Estava ocupado demais construindo uma imagem perfeita para perceber que estava vazio por dentro.
Foi durante essa conversa que Gabriel percebeu que queria passar o resto da vida conhecendo Samantha de forma cada vez mais profunda. Não porque ela se encaixava em algum padrão estético, mas porque tinha uma alma linda que ele desejava proteger, admirar e servir. 3 meses depois de sua primeira visita à igreja, Gabriel conseguiu emprego como personal trainer em uma academia especializada em reabilitação e adaptação para pessoas com deficiências físicas. O salário era modesto, mas o trabalho lhe dava uma satisfação que nunca havia experimentado na profissão. Seus clientes eram pessoas que haviam perdido membros em acidentes, que lidavam com doenças degenerativas, que enfrentavam desafios físicos significativos. Gabriel descobriu que sua própria experiência de perda e recuperação o tornava especialmente eficaz em motivar e compreender essas pessoas. Professor Gabriel, disse Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que estava reaprendendo a caminhar depois de um derrame, o senhor tem um dom especial para nos fazer acreditar que somos capazes. Gabriel sorriu, tocado pelo elogio. Dona Rosa, aprendi da forma mais difícil possível que nossa força interior é muito maior do que nossa aparência física. A senhora tem mais coragem e determinação do que qualquer fisiculturista que eu já conheci. A cada dia, Gabriel se sentia mais grato pela jornada que havia vivido. O acidente, que havia inicialmente parecido uma maldição, estava se revelando uma bênção disfarçada. Havia sido necessário perder tudo que achava importante para descobrir o que realmente tinha valor. Durante um domingo de dezembro, depois da missa de Natal, Gabriel decidiu que era hora de dar o próximo passo em sua relação com Samantha, mas queria fazer isso de uma forma que honrasse a profundidade da conexão que haviam construído. Convidou as duas famílias, Dona Conceição e os pais de Samantha, para um almoço especial em sua casa. Passou a semana inteira preparando tudo pessoalmente. Limpou o apartamento até que brilhasse, cozinhou pratos que havia aprendido com sua mãe, decorou a mesa com flores do jardim da igreja. Quando todos estavam reunidos ao redor da mesa, Gabriel se levantou com as mãos tremendo ligeiramente de nervosismo. Família, começou ele, olhando para cada pessoa presente. Quero compartilhar algo que está no meu coração há muito tempo. Dona Conceição sorriu, suspeitando do que estava por vir. Os pais de Samantha, seu Jorge, um mecânico aposentado, e Dona Helena, uma professora primária, olhavam para Gabriel com atenção respeitosa. Samantha, Gabriel se virou para ela, que estava sentada à sua direita. Há um ano atrás eu era um homem completamente diferente. Eu valorizava apenas aparências, julgava pessoas por características superficiais, acreditava que minha beleza física era minha maior qualidade. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção genuína. O acidente que deformou meu rosto foi devastador no momento, mas agora compreendo que foi através dessa experiência que Deus me mostrou o verdadeiro significado da beleza, e você foi o instrumento que ele usou para me ensinar essa lição. Samantha tinha lágrimas nos olhos, mas mantinha um sorriso radiante. Você me visitou quando eu estava na escuridão total, não porque eu fosse atraente ou bem-sucedido, mas simplesmente porque tenho um coração cheio de amor. Você me mostrou que a verdadeira beleza vem da bondade, da compaixão, da fé genuína. Gabriel fez uma pausa, respirou profundamente e continuou. Durante esses meses, aprendi a te amar não apenas pelo que você faz por mim, mas por quem você é como pessoa. Sua inteligência, sua determinação, sua gentileza com todo mundo que encontra, sua fé inabalável. Você é a pessoa mais linda que já conheci, e quero passar o resto da minha vida descobrindo novas razões para te admirar. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de Samantha, removeu uma pequena caixa do bolso da camisa. Samantha, você aceita se casar comigo? Não para completar alguma imagem perfeita, mas para construirmos juntos uma vida baseada no amor verdadeiro, no serviço a Deus e ao próximo? Samantha cobriu o rosto com as mãos, chorando abertamente de emoção. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava trêmula, mas clara. Gabriel, sim, 1000 vezes sim. Eu te amo não apesar das suas cicatrizes, mas porque elas fazem parte da jornada que te trouxe até quem você realmente é. O anel era simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante, mas havia sido escolhido com todo o amor e cuidado que Gabriel possuía. Quando ele o colocou no dedo de Samantha, todos os presentes aplaudiram e choraram de felicidade. O casamento aconteceu 8 meses depois, na Igreja São Francisco, celebrado pelo Padre Marcos. Foi uma cerimônia simples, mas profundamente significativa.
Gabriel usava um terno simples e elegante e, pela primeira vez desde o acidente, não tentou esconder suas cicatrizes. Samantha estava radiante em um vestido de noiva modesto que ela própria havia escolhido, privilegiando elegância sobre ostentação. Durante os votos matrimoniais, Gabriel falou diretamente do coração. Samantha, prometo te amar com o mesmo amor incondicional que Jesus nos ensinou. Prometo valorizar sua alma linda todos os dias da nossa vida. Prometo nunca mais julgar pessoas pela aparência, mas sempre buscar enxergar o coração como você me ensinou a fazer. O casal se mudou para uma casa pequena, mas aconchegante, em um bairro de classe média. Gabriel continuou trabalhando na academia de reabilitação e Samantha finalmente abriu seu próprio escritório de contabilidade, especializado em atender pequenos negócios e organizações sem fins lucrativos. 1 ano e meio depois do casamento, Samantha deu à luz uma menina que chamaram de Cristina. Gabriel segurou sua filha pela primeira vez no hospital e compreendeu que havia descoberto um tipo de amor que nem sabia que existia. Um amor completamente desprendido, focado inteiramente no bem-estar de outra pessoa. Cristina, sussurrou ele para a bebê que dormia tranquila em seus braços. Seu papai aprendeu que a verdadeira beleza vem de dentro. E vou me certificar de que você cresça sabendo que seu valor como pessoa não tem nada a ver com sua aparência física. Durante os anos seguintes, Gabriel se tornou uma figura respeitada em sua comunidade. Desenvolveu um programa especial na academia para ajudar pessoas que haviam sofrido acidentes traumáticos a recuperarem não apenas a força física, mas também a autoestima e o propósito de vida. Muitos de seus clientes se tornaram amigos próximos, e alguns até começaram a frequentar a Igreja São Francisco depois de conhecer Gabriel. Sua história se tornou um testemunho poderoso que ele compartilhava regularmente com outros grupos de jovens, em outras igrejas, em hospitais onde visitava pacientes que passavam por situações similares à que ele havia enfrentado. Irmãos, dizia Gabriel durante uma palestra em um hospital municipal, eu passei 28 anos da minha vida acreditando que minha aparência física era minha maior qualidade. Construí toda a minha identidade, todos meus relacionamentos, toda a minha autoestima em cima de algo que pode ser destruído em questão de segundos. Ele fazia uma pausa, olhando diretamente para os pacientes que o escutavam. Mas quando perdi isso tudo, descobri algo muito mais valioso. Descobri que Deus nos ama independentemente de como parecemos por fora. Descobri que nossa verdadeira beleza vem da nossa capacidade de amar, de servir, de ter compaixão pelos outros. Uma jovem de 20 anos que havia perdido parte do rosto em um incêndio levantou a mão. Mas como você conseguiu superar a depressão? Como conseguiu aceitar sua nova aparência? Gabriel sorriu com ternura. Não foi fácil e não foi rápido. Mas compreendi que estava tentando encontrar meu valor no lugar errado. Quando passei a buscar minha identidade no amor de Deus, quando comecei a focar em como podia servir outras pessoas em vez de como podia impressioná-las, descobri uma felicidade muito mais profunda e estável do que qualquer coisa que havia experimentado antes. Ele mostrou uma foto de sua família, Samantha, ele próprio e pequena Cristina brincando no jardim de casa. Esta é minha família. Minha esposa me ama não apesar das minhas cicatrizes, mas porque elas fazem parte de quem eu sou hoje. Minha filha vai crescer aprendendo que a verdadeira beleza vem do caráter, não da genética. E eu sou mais feliz hoje, com meu rosto deformado, do que jamais fui quando me achava fisicamente perfeito. Uma das enfermeiras do hospital comentou depois: Professor Gabriel, nunca vi alguém transformar uma tragédia pessoal em uma fonte de inspiração para tantas pessoas. O senhor realmente encontrou seu propósito na vida? Gabriel respondeu com humildade. Não fui eu que encontrei meu propósito. Foi Jesus que me encontrou quando eu estava perdido e me mostrou que minha vida podia ter um significado muito maior do que eu jamais havia imaginado. 5 anos depois do acidente, Gabriel foi convidado para falar em um Congresso Nacional de Reabilitação Física. Sua palestra, intitulada Beleza Verdadeira, quando as cicatrizes se tornam testemunho, foi assistida por mais de 1000 profissionais da área médica. Colegas, disse Gabriel do palco, trabalho há anos com pessoas que sofreram traumas físicos severos e posso garantir a vocês que a recuperação mais importante não acontece no corpo, acontece na alma. Ele contou sua história completa, a vaidade excessiva, os relacionamentos superficiais, o acidente, a depressão, o isolamento e, finalmente, a descoberta da fé e do amor verdadeiro.
Quando compreendi que meu valor como ser humano vinha de Deus, não da minha aparência, toda a minha vida mudou. Meus relacionamentos se tornaram mais profundos, meu trabalho ganhou significado, minha felicidade se tornou estável, porque estava baseada em algo que ninguém pode tirar de mim. A palestra foi gravada e compartilhada online, alcançando milhões de visualizações. Gabriel recebeu milhares de mensagens de pessoas que haviam sido inspiradas por sua história, pessoas que estavam passando por suas próprias jornadas de aceitação e descoberta de propósito. Uma mensagem em particular tocou profundamente seu coração. Era de Marina, a primeira mulher que ele havia traído na academia Corpo e Alma. Gabriel, assisti sua palestra e quero que saiba que te perdoo completamente. Mais do que isso, sou grata pela jornada que vivi, porque me levou a descobrir meu próprio valor independentemente de relacionamentos românticos. Hoje sou uma psicóloga especializada em terapia de casal, ajudando pessoas a construírem relacionamentos baseados no amor verdadeiro. Seu testemunho me fez perceber como Deus usa até mesmo nossos momentos mais difíceis para nos guiar ao nosso verdadeiro propósito. Que Deus continue abençoando você e sua família. Gabriel mostrou a mensagem para Samantha, que estava amamentando Cristina na cadeira de balanço que haviam colocado no quarto da bebê. Viu como Deus é bom? Disse Samantha com um sorriso radiante. Ele transformou até mesmo as dores que você causou em bênçãos para outras pessoas. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira e beijou delicadamente a testa de sua esposa e filha. Samantha, há 10 anos eu achava que conhecia o significado da palavra amor. Mas agora compreendo que não fazia ideia do que estava falando. E qual é a diferença? Perguntou ela, passando os dedos carinhosamente pelas cicatrizes do rosto dele. Antes, eu amava o que as pessoas podiam fazer por mim, como elas me faziam parecer, como elas validavam meu ego. Agora, amo vocês duas simplesmente por quem vocês são. Amo seus sonhos, suas imperfeições, suas manias, seus medos. Amo a forma como você canta baixinho para Cristina adormecer. Amo como você sempre vê o melhor nas pessoas. Amo sua fé inabalável mesmo quando as coisas ficam difíceis. Cristina abriu os olhinhos castanhos, iguais aos de Gabriel e Dona Conceição, e sorriu para o pai. Naquele momento, Gabriel sentiu uma gratidão tão profunda que chegou a doer fisicamente no peito. Jesus, sussurrou em oração silenciosa. Obrigado por me amar o suficiente para me quebrar completamente. Obrigado por usar minha vaidade como instrumento para me ensinar humildade. Obrigado por colocar Samantha no meu caminho quando eu mais precisava aprender sobre amor verdadeiro. Obrigado por me dar esta família que eu jamais mereci, mas que vou valorizar e proteger pelo resto da minha vida. No domingo seguinte, durante a missa na Igreja São Francisco, Padre Marcos convidou Gabriel para compartilhar seu testemunho com a congregação. Era uma tradição mensal onde membros da comunidade contavam como sua fé havia transformado suas vidas. Gabriel caminhou até o púlpito carregando Cristina nos braços. Samantha permaneceu sentada no primeiro banco, ao lado de Dona Conceição, ambas sorrindo com orgulho e emoção. Irmãos e irmãs, Gabriel começou, sua voz ecoando suavemente pela igreja simples, mas acolhedora. Há 5 anos eu entrei nesta igreja pela primeira vez, trazido por uma pessoa que via beleza em mim quando eu não conseguia enxergar nada além de deformidade. Ele olhou diretamente para Samantha, que limpava discretamente uma lágrima do canto do olho. Eu era um homem perdido, não apenas por causa do acidente que mudou minha aparência, mas porque havia passado toda a minha vida adulta adorando ídolos falsos. Adorava meu próprio reflexo no espelho, adorava a admiração de outras pessoas, adorava a sensação de poder que vinha de ser considerado fisicamente atraente. O silêncio na igreja era absoluto. Pessoas de todas as idades escutavam com atenção total. Mas quando perdi tudo isso, descobri algo extraordinário. Descobri que estava tentando encontrar meu valor no lugar errado. Estava buscando nos olhos dos outros a aprovação que só podia encontrar no coração de Deus. Gabriel fez uma pausa, olhou para sua filha que dormia tranquilamente em seus braços e continuou. A Bíblia nos ensina em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Durante anos, eu vivi exclusivamente pela aparência, julgando a mim mesmo e aos outros por características superficiais que podem desaparecer a qualquer momento. Ele apontou gentilmente para as próprias cicatrizes.
Mas quando Jesus entrou na minha vida, através da bondade de pessoas como Samantha, como o Padre Marcos, como todos vocês desta comunidade, aprendi que meu verdadeiro valor estava em ser filho de Deus. Aprendi que a verdadeira beleza vem da nossa capacidade de amar como Cristo nos amou. Uma senhora idosa na terceira fileira sussurrou: Amém, com emoção visível. Hoje posso dizer com absoluta certeza que sou mais feliz agora, com meu rosto deformado, do que jamais fui quando me considerava fisicamente perfeito. Porque agora minha felicidade não depende de espelhos, não depende da aprovação de estranhos, não depende de conquistas superficiais. Gabriel olhou novamente para Samantha e Dona Conceição. Minha felicidade vem de servir a Deus, de amar minha família, de ajudar outras pessoas que passam por dificuldades similares às que enfrentei. Vem de saber que faço parte de um plano maior, que minha vida tem propósito eterno. Cristina se mexeu ligeiramente nos braços do pai, como se estivesse respondendo às palavras dele. E quero deixar uma mensagem especial para qualquer pessoa aqui que esteja lutando com questões de autoestima, com aceitação da própria aparência, com a sensação de que não é suficientemente boa por causa de características físicas. Sua voz se tornou mais intensa, mais apaixonada. Vocês são amados incondicionalmente por Deus. Sua beleza verdadeira não tem nada a ver com o que vem no espelho. Vem do amor que carregam no coração, da bondade que demonstram para com outros, da fé que mantém mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Gabriel desceu do púlpito e caminhou entre os bancos, falando diretamente com a congregação. Se há uma coisa que quero que vocês lembrem da minha história, é isto. Deus pode transformar qualquer tragédia em bênção, qualquer derrota em vitória, qualquer cicatriz em testemunho. Basta entregarmos nossa vida completamente nas mãos dele e confiarmos que seus planos são sempre melhores que os nossos. Quando Gabriel terminou de falar, a igreja inteira se levantou em aplausos emocionados. Mas mais importante que o aplauso eram os rostos, pessoas chorando de emoção, outras sorrindo com esperança renovada, jovens que claramente estavam sendo tocados pela mensagem. Após o culto, dezenas de pessoas se aproximaram para conversar com Gabriel, compartilhar suas próprias lutas, pedir conselhos sobre como lidar com inseguranças e encontrar propósito na vida. Uma adolescente de 16 anos, que usava maquiagem pesada para esconder cicatrizes de acne, se aproximou timidamente. Professor Gabriel, disse ela com voz trêmula, sempre achei que ninguém poderia me amar com essas marcas no rosto. Mas ouvindo sua história, será que existe esperança para mim também? Gabriel se ajoelhou para ficar na altura dela, olhou diretamente em seus olhos com ternura paterna. Filha, você é uma criação perfeita de Deus. Essas marcas no seu rosto não diminuem em nada sua beleza nem seu valor como pessoa. O homem certo, quando aparecer, vai amar você exatamente como você é, da mesma forma que minha esposa me ama com todas as minhas cicatrizes. Ele apontou para Samantha, que estava conversando com outras mulheres da congregação. Mas mais importante ainda, você precisa aprender a se amar primeiro. E esse amor próprio não vem de produtos de beleza ou procedimentos estéticos. Vem de compreender que você é filha do Rei dos Reis, que tem um propósito único na Terra, que sua vida tem valor infinito aos olhos de Deus. A adolescente começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio e esperança. Passaram-se mais alguns anos. Gabriel se tornou diretor da academia de reabilitação onde trabalhava, expandindo significativamente os programas de apoio psicológico e espiritual para pacientes. Samantha fez sucesso com seu escritório de contabilidade, especializando-se em ajudar organizações sem fins lucrativos a maximizarem seus recursos para causas sociais. Cristina crescia como uma criança extraordinariamente carinhosa e empática. Aos 4 anos, já demonstrava uma compreensão natural de que as pessoas são valiosas independentemente de sua aparência. Brincava com todas as crianças na escola, defendia colegas que eram provocados por serem diferentes e sempre perguntava por que alguns adultos se preocupavam tanto com coisas que não importavam de verdade. Papai, disse Cristina numa tarde enquanto Gabriel a ajudava com um quebra-cabeças, por que você tem essas marcas no rosto? Era a primeira vez que ela fazia essa pergunta diretamente. Gabriel havia ensaiado mentalmente essa conversa durante anos, mas agora que o momento havia chegado, escolheu responder com absoluta simplicidade e honestidade. Quando o papai era mais jovem, ele não entendia o que realmente importava na vida, explicou Gabriel, sentando Cristina no colo.
Achava que ser bonito por fora era a coisa mais importante do mundo. Então Deus permitiu que eu passasse por um acidente que mudou minha aparência para me ensinar uma lição muito importante. Que lição? Perguntou Cristina com curiosidade genuína. Que a verdadeira beleza vem de dentro. Vem de ter um coração bondoso, como o da mamãe. Vem de ajudar outras pessoas, como fazemos na igreja. Vem de amar Jesus e obedecer aos ensinamentos dele. Cristina tocou delicadamente as cicatrizes do rosto do pai. Eu acho você lindo, papai. E as outras crianças na escola também acham. Gabriel sentiu o coração transbordar de emoção. E você sabe por quê, minha filha? Por quê? Porque quando as pessoas olham para mim agora, não veem apenas um rosto. Elas veem amor, bondade e a luz de Jesus brilhando através de mim. E isso é muito mais bonito do que qualquer rosto perfeito poderia ser. Cristina assentiu com sabedoria surpreendente para sua idade. Mamãe sempre diz que Jesus mora no nosso coração e deixa a gente mais bonito por dentro. Mamãe está certa, concordou Gabriel. E é por isso que você é a criança mais linda do mundo. Não por causa dos seus olhos bonitos ou do seu cabelo brilhante, mas porque você tem o coração cheio de amor. Naquela noite, depois que Cristina foi dormir, Gabriel e Samantha se sentaram na varanda de casa, observando as estrelas e refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam vivido juntos. Gabriel, disse Samantha, encostando a cabeça no ombro dele, você já se pergunta como nossa vida seria se o acidente nunca tivesse acontecido? Gabriel pensou por um momento antes de responder. Honestamente, acho que provavelmente teríamos nos separado dentro de alguns anos. Eu continuaria sendo superficial. Você eventualmente perceberia que eu não era capaz de amor verdadeiro, e ambos teríamos perdido a oportunidade de encontrar esta felicidade real que temos hoje. Então você é grato pelo acidente? Sou grato por tudo que Deus permitiu que acontecesse para me moldar no homem que sou hoje. O acidente foi terrível no momento, mas foi um instrumento que ele usou para me salvar de uma vida vazia e sem propósito. Gabriel segurou a mão de Samantha e continuou. Mas mais do que qualquer coisa, sou grato por você ter visto algo em mim que eu próprio não conseguia enxergar. Você poderia ter sido como todas as outras pessoas que se afastaram quando minha aparência mudou, mas você escolheu ficar, escolheu cuidar, escolheu amar, e através do seu amor, aprendi a reconhecer o amor de Deus. Samantha sorriu no escuro. Você sabe que foi Jesus quem me mandou até você, né? Eu orei durante semanas pedindo para Deus me mostrar como poderia ajudar alguém que realmente precisava. Sua imagem continuava aparecendo na minha mente. Sério? Gabriel se virou para olhá-la com surpresa. Completamente sério. Eu sabia que você estava sofrendo, mas mais do que isso, eu sentia que Deus tinha um plano especial para a sua vida. Não sabia exatamente qual era, mas sabia que meu papel era estar presente durante sua jornada de descoberta. Gabriel ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo essa revelação. Então, desde o primeiro dia que você apareceu na minha porta com aquele bolo de chocolate, eu estava seguindo a direção de Deus, completou Samantha. E olha como ele é perfeito em seus planos. Não apenas trouxe cura para você, mas também me deu o amor da minha vida e a família dos meus sonhos. 10 anos haviam se passado desde o acidente. Gabriel, agora aos 38 anos, era reconhecido nacionalmente como um dos principais especialistas em reabilitação psicológica para pessoas com traumas físicos. Havia escrito um livro intitulado Cicatrizes Sagradas, Como Deus Transforma Feridas em Testemunho, que se tornou best-seller e foi traduzido para 8 idiomas. Samantha havia expandido seus negócios e agora dirigia uma empresa de consultoria que ajudava organizações cristãs a otimizarem suas operações financeiras para maximizar o impacto social. Juntos, o casal havia criado uma fundação que oferecia apoio integral, físico, psicológico e espiritual para pessoas que sofreram acidentes traumáticos. Cristina, aos 9 anos, já demonstrava sinais claros de ter herdado o coração compassivo dos pais. Participava ativamente de projetos de caridade na escola, visitava asilos para conversar com idosos solitários e frequentemente pedia aos pais para doarem brinquedos e roupas para crianças menos favorecidas. Em uma manhã de domingo, a família estava se preparando para mais um culto na Igreja São Francisco quando Cristina fez uma observação que tocou profundamente o coração de Gabriel. Papai, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Na escola, algumas crianças ficam tristes porque acham que não são bonitas o suficiente.
Como posso ajudá-las a entender o que você me ensinou sobre beleza verdadeira? Gabriel parou de abotoar a camisa e se ajoelhou na frente da filha. Cristina, essa é uma pergunta muito importante e mostra como seu coração é bondoso. Sabe o que você pode fazer? O quê? Primeiro, sempre trate todas as crianças com igual bondade, não importa como elas parecem. Segundo, elogie as qualidades do coração das pessoas. Diga quando alguém é gentil, corajosa, inteligente, generosa. Terceiro, conte para elas que Jesus as ama exatamente como elas são. Gabriel segurou as mãozinhas da filha. E se algum dia uma criança estiver muito triste sobre sua aparência, você pode contar minha história. Pode dizer que seu papai aprendeu da forma mais difícil possível que a beleza verdadeira vem de dentro e que hoje ele é mais feliz do que jamais foi quando achava que era bonito por fora. Cristina assentiu solenemente. Posso levar algumas dessas crianças para conhecer você? Claro, nossa casa sempre estará aberta para qualquer pessoa que precisar ouvir sobre o amor de Jesus. Durante o culto daquele domingo, Padre Marcos anunciou que Gabriel havia sido convidado para falar em uma conferência internacional sobre fé e superação que aconteceria em Roma, no Vaticano. Nossa comunidade tem muito orgulho do irmão Gabriel, disse o padre durante os anúncios. Ele é um exemplo vivo de como Deus pode transformar qualquer situação em bênção quando entregamos nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Após o culto, quando a família estava caminhando para casa, Cristina perguntou: Papai, você vai falar para o Papa? Gabriel riu da inocência da pergunta. Não exatamente para o Papa, minha filha, mas para muitas pessoas importantes que trabalham ajudando outros a encontrarem esperança em momentos difíceis. O que você vai falar para eles? Gabriel olhou para Samantha, que sorriu encorajadoramente. Depois olhou para sua filha. Vou contar nossa história, Cristina. Vou falar sobre como um homem vaidoso e perdido encontrou o amor verdadeiro através de uma mulher com coração de ouro que me mostrou o caminho para Jesus. Vou falar sobre como as piores coisas que acontecem conosco podem se transformar nas melhores bênçãos se confiarmos nos planos de Deus. E sobre mim? Você vai falar sobre mim também? Claro! Vou falar sobre como Deus me deu a filha mais maravilhosa do mundo para me ensinar todos os dias sobre amor incondicional e bondade genuína. Cristina sorriu radiante e segurou as mãos dos dois pais enquanto caminhavam pela rua arborizada em direção à casa. Naquele momento, Gabriel compreendeu com clareza cristalina que sua vida havia encontrado seu propósito completo. Não era mais sobre ele, sobre sua aparência, sobre suas conquistas pessoais. Era sobre servir a Deus através do amor à família, do cuidado com pessoas que sofriam, do testemunho vivo de que a redenção sempre é possível. As cicatrizes em seu rosto, que uma vez foram fonte de desespero e vergonha, agora eram seu principal instrumento de ministério. Cada pessoa que o via sabia imediatamente que ele havia passado por algo traumático, e isso abria portas para conversas sobre fé, esperança e superação que jamais seriam possíveis se ele ainda tivesse aparência perfeita. Jesus, orou Gabriel silenciosamente enquanto observava sua esposa e filha brincando no jardim de casa naquela tarde. Obrigado por me amar o suficiente para me quebrar completamente e depois me reconstruir de acordo com seus planos perfeitos. Obrigado por me mostrar que a verdadeira beleza sempre foi e sempre será uma questão do coração. E assim, Gabriel aprendeu a lição mais importante de sua vida, que somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, e nossa verdadeira beleza não está no reflexo do espelho, mas no reflexo do amor de Cristo que carregamos em nossos corações. As aparências externas podem ser destruídas por acidentes, doenças ou simplesmente pelo passar do tempo, mas a beleza que vem da nossa alma permanece eterna, crescendo e se multiplicando a cada ato de bondade, a cada gesto de amor, a cada momento em que escolhemos enxergar os outros com os olhos de Jesus. Porque no final das contas, quando estivermos diante de Deus, Ele não perguntará quão bonitos éramos por fora, mas quão semelhantes a Cristo conseguimos nos tornar por dentro. E essa é uma beleza que está ao alcance de cada um de nós, independentemente de nossa aparência física, nossa origem social ou nossos erros do passado. Que a história de Gabriel nos lembre que nunca é tarde demais para uma transformação verdadeira, que nunca estamos tão perdidos que não possamos ser encontrados pelo amor de Deus, e que as nossas maiores cicatrizes podem se tornar nossos mais poderosos testemunhos. Pai Celestial,
Ajuda-nos a enxergar a verdadeira beleza em nós mesmos e nos outros. Ajuda-nos a valorizar o que realmente importa: um coração bondoso, uma alma generosa, uma fé inabalável. E quando olharmos no espelho, que possamos ver não apenas nossa aparência física, mas o reflexo do teu amor em nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Você também tem uma história de conversão que pode inspirar outras pessoas? Sua experiência pode tocar corações e mostrar o poder transformador de Jesus. Envie seu relato para nós pelo e-mail e tenha sua história publicada. Seu relato pode ajudar a salvar vidas.